Nação rubro-negra, o clima no Rio de Janeiro não é de festa, é de aviso. Um aviso silencioso, mas ensurdecedor, que ecoa das arquibancadas de concreto do Maracanã diretamente para os corredores blindados do Ninho do Urubu. Hoje tem decisão. Hoje tem semifinal de Campeonato Carioca contra o Madureira. Mas, estranhamente, o Maracanã não vai tremer como de costume. A notícia que abre os nossos trabalhos neste momento de tensão é sintomática. Ainda existem ingressos disponíveis para todos os setores do estádio. O torcedor, aquele que carrega o time no colo, parece estar enviando uma mensagem clara de desconfiança e cautela. E não é para menos. O Flamengo entra em campo hoje cercado por uma névoa densa de incertezas, pressionado por um sistema defensivo que colapsou e com a mente voltada para uma guerra que acontecerá na próxima quinta-feira, contra o Lanús. O que veremos hoje no gramado sagrado pode ser a redenção de um elenco questionado ou o estopim de uma crise sem precedentes na temporada. Felipe Luiz, o comandante dessa nau que navega em águas turbulentas, tem em mãos uma bomba-relógio tática para desarmar. A informação que chega dos bastidores é que o Flamengo vai a campo com um time alternativo, uma mistura arriscada entre a necessidade de dar ritmo e a obrigação de poupar peças vitais. A derrota no primeiro jogo da Recopa, aquele revés doloroso na Argentina, mudou a chave dentro do clube. A competição continental virou prioridade absoluta, questão de honra e de sobrevivência física. Mas o preço disso pode ser alto no estadual. O treinador planeja repetir a estratégia utilizada nas quartas de final, mas o contexto agora é muito mais sombrio. As últimas atuações não agradaram. O time tem sido apático, previsível e, o pior de tudo, vulnerável. Aquele Flamengo impenetrável, que impunha medo nos adversários apenas com a presença física, parece ter ficado em 2025. E aqui entra o dado mais alarmante, o número que está tirando o sono da comissão técnica e que você precisa saber para entender o tamanho do buraco em que estamos nos metendo. Prestem atenção. Em apenas um mês, o Flamengo sofreu 25% de todos os gols que havia sofrido em todo o ano anterior. Repito, 1/4 de todo o dano defensivo de uma temporada inteira aconteceu nas últimas 4 semanas. A defesa, que era o pilar de sustentação, virou uma peneira, o sistema de proteção ruiu. E é com esse fantasma assombrando a pequena área que Andrew deve assumir a meta hoje. A provável escalação que circula nos corredores da Gávea traz mudanças profundas e testes de fogo. Na linha defensiva, Emerson Royal e Danilo terão a responsabilidade de estancar essa sangria, jogando ao lado de Vitão e Ayrton Lucas. É uma defesa técnica, sim, mas que precisa mostrar uma solidez que desapareceu. No meio-campo, a dúvida persiste e a disputa é acirrada. Pulgar, o cão de guarda, pode dar lugar a Everton Araújo, numa tentativa de trazer mais frescor e pegada, enquanto a magia e a criação ficam a cargo de Lucas Paquetá e Carrascal. Do meio para frente, a aposta é na velocidade e na fome de bola. Gonzalo Plata e Samuel Lino devem ganhar a chance de ouro para provar que podem ser decisivos na quinta-feira, caso o plano A falhe. E no comando de ataque, a eterna disputa. Pedro, o artilheiro da reverência, ou Bruno Henrique, o rei dos clássicos? A tendência é que Pedro comece, mas a sombra de BH é gigantesca e a qualquer momento a hierarquia pode mudar. Felipe Luiz sabe que precisa dar rodagem a nomes como Samuel Lino, pensando exclusivamente na batalha contra o Lanús. É um jogo de xadrez, onde cada peça movida hoje pode significar o cheque-mate na quinta-feira. Se o time misto não der conta do Madureira, a pressão para a Recopa será insuportável. Se vencer e convencer, ganha-se um respiro, uma trégua armada com a torcida. Mas as más notícias não param na fragilidade defensiva ou na desconfiança da arquibancada. O departamento médico do Flamengo, que vive lotado ultimamente, é o cenário de outro drama paralelo. O volante Jorginho, peça fundamental no equilíbrio tático da equipe, está fora do combate de hoje. A lesão muscular na coxa esquerda, detectada no início do mês, ainda cobra seu preço, e a situação é mais grave do que parece. Jorginho não apenas desfalca o time na semifinal do Carioca, como tem chances remotíssimas de estar em campo na decisão da Recopa. A informação é que existe sim uma força-tarefa, uma operação de guerra montada pelos médicos e fisioterapeutas para tentar o milagre de ter o jogador à disposição contra o Lanús.
A recuperação tem sido considerada satisfatória, dentro do possível, mas a medicina esportiva não trabalha com mágica, trabalha com prazos biológicos. A ausência de Jorginho deixa um vácuo na proteção da zaga, expondo ainda mais um setor que já vem sangrando. Sem ele, o cobertor fica curto. Se o time ataca, a defesa fica exposta. Se o time se defende, falta transição. A comissão técnica monitora cada passo, cada exame de imagem, cada sensação do atleta. Mas o relógio corre contra o Flamengo. A quinta-feira está logo ali, e a perspectiva de enfrentar o Lanús sem um de seus principais marcadores é aterrorizante para um time que precisa reverter um resultado adverso. Portanto, o jogo de hoje contra o Madureira não é apenas uma semifinal de estadual, é um laboratório de crise. É o momento em que Felipe Luiz vai olhar nos olhos dos seus reservas e ver quem tem coragem de vestir o manto sagrado quando a tempestade aperta. Jogadores como Samuel Lino e Carrascal não estarão jogando apenas por uma vaga na final do Carioca. Estarão jogando por sua sobrevivência no elenco e pela confiança da nação para o restante da temporada. O Madureira, franco atirador, sabe que vai encontrar um gigante ferido e confuso. Eles sabem que o foco do Flamengo está dividido, que as pernas estão pesadas e que a mente está na Recopa. É o cenário perfeito para uma zebra, e é exatamente isso que torna o jogo de hoje tão perigoso. Um tropeço hoje seria catastrófico, inflamaria os ânimos, jogaria a moral do time no lixo e transformaria o Maracanã na quinta-feira em um caldeirão de cobranças hostis e não de apoio incondicional. Por isso, mesmo com o estádio não estando lotado, quem for ao Maracanã hoje tem uma missão: apoiar, mas também observar. O torcedor rubro-negro tem o sexto sentido apurado para a falta de vontade. Time alternativo não é desculpa para a falta de raça. Time misto não é justificativa para a desorganização. A bola vai rolar e o Flamengo entra em campo contra si mesmo, contra seus próprios fantasmas recentes, contra a estatística bizarra dos gols sofridos e contra o relógio que avança impiedoso em direção à Recopa. A estratégia de poupar é válida? A história dirá. Se ganharmos a Recopa, Felipe Luiz será chamado de gênio visionário. Se perdermos tudo, será chamado de irresponsável. É o fio da navalha onde caminham os técnicos do Flamengo. Não há margem para erro. A defesa precisa passar zerada hoje, não apenas pelo resultado, mas pela saúde mental do goleiro e dos zagueiros. O ataque precisa funcionar para mostrar que não dependemos apenas de um ou dois salvadores da pátria. É hora de Andrew mostrar serviço, de Royal justificar a contratação, de Paquetá assumir a batuta e de Pedro ou Bruno Henrique decidirem. O Madureira é o adversário, mas o inimigo real é a instabilidade interna. Fiquem ligados, porque o pós-jogo de hoje vai ditar o tom da nossa semana. Ou teremos paz para trabalhar e recuperar Jorginho, ou teremos o caos instalado na porta do ninho. A Operação Recopa começa hoje, contra o Madureira, e cada dividida, cada passe, cada defesa será um sinal do que nos espera no futuro próximo. O Flamengo não pode se dar ao luxo de falhar 2 vezes seguidas. A nação observa, em silêncio, mas pronta para fazer barulho. Vamos aguardar a confirmação oficial dessa escalação, mas o rascunho já nos mostra um time que vai precisar suar sangue para provar que o elenco é, de fato, qualificado. A sorte está lançada.